Muito boa tarde. É com prazer que retomamos as atividades no IDL, no plano de conversas, conferências, debates, sobre um tema em relação ao qual preferíamos nunca estar a debater, mas que, existindo, tem que evidentemente ser conversado com aqueles que consideramos os mais competentes quanto a esta matéria. Por isso mesmo é para o ideal, um enorme prazer contar hoje com a presença do Jaime Milhazes, contar também com a presença da Raquel Vaz Pinto, membro da direção do IDL, portanto é um convidado mais da casa, mas o que demonstra que também a casa está, desde logo, muito atenta àqueles que são os temas fundamentais da nossa sociedade. Eu não vou fazer propriamente apresentações curriculares de nenhum dos nossos convidados, só vou dizer que para aqueles que estão na minha geração, na geração dos 70, o Gemilhazes era muita voz que nos trazia as notícias de Moscovo. Lembro-me bem das suas crónicas matinais e não só na TSF, diretamente de Moscovo, Gemilhazes, com certeza que também serão para o Zé boas recordações. A boa informação é sempre importante para todos, ainda mais no dia, no dia de hoje, ou nos dias de hoje, que tantas perplexidades nos têm trazido. E uma delas tem a ver com um tema em relação ao qual eu queria começar esta conversa, é que durante algum tempo o tema da esfera de influência ou da influência em relação a determinadas zonas de natureza geográfica foi saindo da discussão pública. Parecia que não existia, mas se calhar uma das grandes consequências que estes últimos 30 dias trouxeram foi o regresso da lógica das esferas de influência e possivelmente de uma forma que será bastante duradoura. Eu não sei se esta afirmação é uma afirmação com uma coragem ignorante, mas queria, no fundo, conversar ou iniciar a conversa sobre a questão da Ucrânia com o Gemilhaz e com a Raquel, tendo por base esta ideia e passando a palavra e agradecendo de uma forma muito sentida a participação do Gemilhaz, a quem passava então a palavra. Boa tarde. Isto precisa de afinar um bocadinho. Eu queria dizer que a questão das zonas de influência podem ter desaparecido, digamos, da política e do mundo académico ocidental, porque na Rússia nunca desapareceu. Isso foi uma constante. Foi uma constante mesmo com Yeltsin, já para não falar com Putin. Digamos, havia sempre aquela noção do estrangeiro próximo, que foi inventada exatamente na era de Boris Yeltsin, ou, como dizem os ortodoxos russos, digamos, o território canónico da Igreja Ortodoxa Russa, ou seja, que vai além da Rússia. Daí que, digamos, isto só se tornou mais visível para aqueles que não acompanham, digamos, a vida política russa, porque temos uma guerra. E esta guerra aqui nasceu dessa luta por zonas de influências, que, aliás, isto não é novo. Nós temos a Transnistria, nós temos a Geórgia em 2008, nós temos depois a Crimeia, e isto aqui é tudo fruto dessa tese. O que há neste momento de particular é que Vladimir Putin, na sua famosa aula de história, eu aqui aula de história ponho entre parênteses, porque aquilo, quer dizer,
nem para as criancinhas adormecerem dá, e ele desenha essa zona de influência com bastante pormenor. Ou seja, e coloca como modelo o Império Russo. Não a União Soviética, mas o Império Russo. Como nós sabemos, o Império Russo era ainda maior do que a União Soviética em termos territoriais. E é esse, digamos, espaço que a Rússia pretendia que estivesse sob o seu controle. Quando sai o ultimato de Putin em relação à NATO, isso era um programa ultra máximo, que encobria diferentes, digamos, patamares. E um dos patamares que nós agora estamos a assistir é a experiência com a Ucrânia. Ou seja, se as coisas tivessem corrido também na Ucrânia, como ocorreram na Crimeia em 2014, nós poderíamos ver Putin a subir a outros patamares. Agora, como as coisas, digamos, que estão difíceis aqui de evoluir, nós temos que ver, digamos, o que é que pode vir ou não a acontecer. Porque isto aqui, digamos, estava previsível. Havia pessoas, eu não quero dizer, eu acho que estava entre elas, que dizia que se a Rússia se mete na Ucrânia, está feita. Quer dizer, está feita por várias razões. Uma delas vai ser a resistência dos ucranianos, que mostrou ser muito maior do que aquela que nós esperávamos. As dimensões territoriais da Ucrânia, o estado real das Forças Armadas Russas, não a propaganda das Forças Armadas Russas, dos tais mísseis hipersónicos e etc., mas o real, no terreno. Ou seja, de todo aquele discurso majestoso sobre as Forças Armadas, o que é que resta se tirarmos a componente da corrupção, ou melhor, se colocarmos a corrente da corrupção como equação? A corrupção na Rússia atingiu todos os setores da vida. E os generais também não ficaram para trás, porque os generais também têm família, têm mulher, têm filhos, e isto aqui levou a que se estava à espera, alguns esperavam, umas forças armadas e um passeio alegre e feliz através da Ucrânia, como uma faca quente que corta a manteiga, e a Rússia vai por aí fora e é acolhida por milhões de russófonos com flores na mão à espera dos libertadores do nazismo, quer dizer, aquelas histórias que nós já conhecemos. Ora, isto não aconteceu. E não está a acontecer. Daí que isto aqui vem, digamos, confundir o jogo em termos de zonas de influência. Porque, por exemplo, há um conflito que está, ora rebenta, ora não rebenta, mas que ontem quase rebentava a sério, que é em Nagorno-Karabakh, e entre o Azerbaijão e a Arménia, que pode ser muito importante no caso da Ucrânia. Porque se começar um agravamento brusco desse conflito, nós vamos ter, por um lado, a Arménia e a Rússia, ou seja, a Rússia tem que ir apagar mais um fogo, e por outro lado, o Azerbaijão e a Turquia. Isto para falar da tão grande amizade entre a Rússia e a Turquia. Não tenham ilusões. Há gente que tem ilusões sobre isso e até pensa, é daquelas coisas. Muitos pensavam que o Putin era um dirigente sensato, acabou por não ser.
Erdogan é também dessa ordem. Pode parecer sensato, mas ele tem os seus objetivos imperialistas, tais como tem Putin. E as zonas de influência da Turquia e da Rússia esbarram, mas de uma forma absolutamente terrível. Na Ásia Central, por exemplo, e mesmo na zona do Mar Negro. Daí que pode surgir mais um problema à Rússia durante este conflito. E depois vamos ver como é que a Rússia vai sair deste conflito. E dependendo disso, poderemos estudar e olhar um bocado mais para o futuro, embora o futuro seja cada vez mais incerto, e ver se a Rússia irá continuar a manter esta política, se terá capacidade. Porque uma das questões, e eu venho dizendo isso há algum tempo, mas dizem que eu devo estar um bocado desfasado da realidade mundana, e eu digo que isto pode ser o fim da Rússia, o que está a acontecer na Ucrânia. E então aí nós vamos ter, quer dizer, não é um inferno, nós vamos ter uma quantidade enorme de infernos e zonas de influência da Rússia. Vamos ver se vão restar algumas, e de que Rússia ou de que Rússias. Mas, Gino, peço desculpa só, só para dizer que esta é uma questão que os russos quiseram trazer efetivamente para a política internacional, considerando que tinham direito, digamos, a participar na direção da política mundial e direito às tais zonas de influência. Agora, vamos ver, como se costuma dizer, quem tem unhas é que toca guitarra. Essa frase é, aliás, muito interessante para o tema que eu a seguir queria trazer para a conversa e em relação ao qual ia desafiar a Raquel. A Rússia é um país com muitas fronteiras, é um país com muitas realidades. Se tem uma realidade europeia, também tem uma realidade asiática muito marcada. E em relação a esta nova realidade que estamos a viver, há um Estado sobre o qual a Raquel vários estudos fez, que é a China, que tem mantido uma postura distante em relação a esta questão, demonstrando possivelmente que à Rússia, que é muito difícil, uma potência que é uma potência muito militar, mas pouco uma potência de natureza económica, manter-se em aventuras deste género. E se nós tínhamos uma discussão, e tivemos muito essa conversa durante, por exemplo, o mandato do Presidente Trump, do relacionamento entre os Estados Unidos e a China, e acabámos de assistir a uma viagem presencial à Europa, como já não assistíamos há muito tempo por parte de um presidente americano. Como é que vai ser o equilíbrio das relações internacionais, ou como é que se pode ponderar o equilíbrio das relações internacionais com esta realidade da guerra na Rússia? Se a Rússia não se tenta também ela própria intrometer como potência, ou se a ideia do Império Russo não é precisamente esse, perante as grandes dificuldades que a Rússia tem neste preciso momento em planos económicos e de marcação da sua identidade. Obrigada, Diogo. É um prazer estar aqui e estar aqui também com o José Milhazes, com quem também é de facto sempre um prazer ouvi-lo e ouvir justamente sobre este tema. Eu começaria, para tentar responder à tua pergunta, Diogo, que é uma pergunta bastante abrangente, mas eu começaria pelo ano em si. Ou seja, se é verdade que Putin e Xi Jinping reforçaram esta sua ideia da parceria sem limites, de uma parceria muito forte, também é verdade que este ano em especial, para a liderança de Xi Jinping à frente da sua China, este é um ano extraordinariamente importante.
Desde logo porque Xi Jinping tem no final deste ano, ainda não temos a data, ainda não temos sequer o mês, sabemos que é ali no outono, já quase para o inverno, mas não temos ainda um momento confirmado. Vamos ter o congresso, o grande congresso do Partido Comunista da China, e nesse congresso tudo indica, pelo menos até agora tudo assim o indica, que Xi Jinping vai ser entronizado num terceiro mandato como, e este é o lugar mais importante na China, secretário-geral do Partido Comunista da China, e depois vem o ser presidente da República, no ano seguinte. E, portanto, este seria um ano que, à partida, até para arrumar a casa, e aqui quando digo arrumar a casa é um nome muito eufemístico para dizer afastar alguns rivais que ainda restem nestas grandes lutas internas da China. Nós tendemos muito a pensar na China como monolítica, porque também Xi Jinping é uma presença muito forte a nível internacional, mas isso não é de tudo. E por outro lado, esse arrumar da casa em matéria de rivais também é preciso ser feito em outras duas dimensões. A dimensão económica, nós antes de tudo isto acontecer, tínhamos e temos a pandemia. A China está longe de ter a pandemia controlada. Aliás, ainda hoje ficámos a saber que a própria cidade de Xangai estaria confinada, ou seja, estamos aqui a falar de perspectivas, dimensões de uma crise interna que afeta, e se pensarmos em Xangai ou outra cidade importante como Shenzhen, mais ao sul, são duas cidades fundamentais. Ou seja, aqui Xi Jinping aqui tem mais uma dor de cabeça que está longe de estar resolvida, e depois também a própria questão económica e financeira. Ou seja, Xi Jinping estava aqui a arrumar desde logo a questão da bolha imobiliária, empresas como a Evergrande, que era de facto um colosso de dívida, e para que tudo isto acontecesse sem grandes dificuldades, é preciso, a palavra mágica para a liderança chinesa, geralmente é mágica, mas neste ano é ainda mais, que é a palavra da estabilidade. E a estabilidade implicava não ter que ser forçada a tomar uma decisão do ponto de vista externo, e sobretudo uma decisão face a um conflito como este, que não só é um conflito, como o Zé explicou, muito difícil e tem sido até bastante surpreendente em alguns aspectos, como ainda por cima está a correr muito mal Vladimir Putin. Ou seja, neste reequilíbrio, e sobretudo na sua relação com os Estados Unidos, se a guerra de Putin tivesse sido rápida, talvez a China, embora não se alinhando de forma total com a Rússia, pudesse daí tirar algumas lições importantes, sobretudo se os países, ou um conjunto de países liderados pelos Estados Unidos, não fizesse uma oposição e uma condenação forte. A China poderia ter tirado daí algumas lições face ao que é a questão de Taiwan, mas face a tudo o que tem acontecido, e em particular, se é verdade que a resistência ucraniana surpreendeu e tem surpreendido todos os dias, também é verdade que a forma como, através da liderança de Joe Biden e daquilo que é uma máquina diplomática de extraordinária qualidade, desde logo o secretário de Estado, o Antony Blinken, mas também o seu conselheiro para a Segurança Nacional, o Jake Sullivan, são duas figuras sempre a seguir nestas matérias e que têm demonstrado uma capacidade de liderança e de conseguir fazer aqui uma coligação, que é uma coligação entre Estados, renovando uma aliança que acabou de ter aqui uma prova de vida, eu diria, extremamente forte, mas também, se nós virmos bem, não foi só a nível dos Estados, a nível das empresas, a nível das pessoas, ou seja, houve aqui de facto uma articulação de esforços, e tudo isto contribui para que, na perspectiva de Xi Jinping, isto seja de facto uma decisão difícil. Ora, a China até aqui tem tentado manter uma posição, entre aspas, neutra, mas é uma posição cada vez mais insustentável, porque, aliás, se nós pensarmos bem, as palavras fortes de Jake Sullivan a dizer de forma muito explícita que se a China ajudar a Rússia a contornar as sanções internacionais, que tudo isto tem consequências,
E, por outro lado, também, se é verdade que a China tem aqui alguns aspectos da sua parceria com a Rússia que podem ser interessantes, eu pessoalmente tenho sérias dúvidas de que a questão do gás, a questão do mercado, vá funcionar na perspectiva chinesa. O acordo que eles já tinham com a Rússia já era bastante simpático na vertente chinesa. Eu diria que uma Rússia nestas condições financeiras, económicas, que é aliás um aspecto que o Zé tem destacado há muito tempo, que é esta lacuna ou este calcanhar daqueles russo, que é sem dúvida a sua economia ou a falta dela, e por outro lado acaba por ser um enorme problema, porque também se por um lado é verdade que os Estados Unidos foram tendo aqui momentos, sobretudo no que toca ao dia-a-dia da política, mas o que é facto é que Trump colocou a Rússia e a China como potências revisionistas. Biden o que fez foi estabelecer uma diferença. Eu penso que as palavras que ele usa no documento de estratégia nacional, que foi logo publicado em março, uma espécie de documento interino, para que não houvessem dúvidas em algumas capitais por este mundo fora, há uma distinção clara. A China é o desafio estratégico, ou seja, é o grande rival, e a Rússia, eu penso que a palavra era disruptiva, ou assim uma palavra assim. E eu acho que este conflito prova que essa observação, essa fotografia é de facto verdadeira. Não me parece de todo, apesar do momento ser especial, e não estou com isto aqui a menorizar de todo o sofrimento que toda esta guerra está a causar, mas do ponto de vista estratégico, a mim não me parece nada que haja aqui um upgrade da Rússia ou um downgrade da China. Pelo contrário, eu diria que essa fotografia, a fotografia tirada pela administração Biden, mantém-se válida, e o que isto vai exigir é aos europeus uma maior articulação, uma maior definição daquilo que querem ser e daquilo que podem dar, seja como complemento à NATO, seja neste registro agora da bússola estratégica, seja naquilo que nós, sinceramente, e o Diogo tem muita experiência disto enquanto esteve também no Parlamento Europeu, nós nunca pensámos ver Olaf Scholz, ou um chanceler alemão, a fazer um discurso daqueles ao Parlamento alemão, dizendo que a Alemanha vai, no fundo, normalizar a sua dimensão militar. De facto, temos toda aqui estas mudanças, e eu diria que este ano vai ser para a China, vai continuar a ser um ano extremamente difícil. Extremamente difícil, e quanto mais, eu diria, colada esta parceria for com a Rússia, mais efeitos negativos terá deste outro lado. E por outro lado também, eu estou com muita expectativa, talvez não seja a palavra certa, mas quero imenso ver o que é que vai acontecer na sexta-feira, na cimeira virtual entre a União Europeia e a China, quais vão ser as mensagens, como é que tudo isto vai acontecer. E ela é virtual, porque, como nós bem sabemos, Xi Jinping não sai de casa desde o início da pandemia. Muito obrigado. A Raquel também me lançou pistas para uma terceira pergunta, que tem a ver precisamente com a questão europeia. Eu, de facto, estive no Parlamento Europeu, sei bem da dimensão que em relação à Rússia existe, por exemplo, por parte dos Bálticos, em geral, e por isso, quando assisto a esta chuva de pedidos de adesão ou de acelerar de negociações com vista à adesão de muitos Estados que a Rússia considera que se vão, que estão dentro da sua lógica imperial. Se esta intervenção, se esta guerra na Ucrânia também não é, de certa forma, ou não foi pensada precisamente para travar essa possibilidade, e que, no fundo, quase que uma das formas de negociação para tudo poder terminar é, muito bem, nós saímos daqui, mas não há
nem entradas na União Europeia, nem entradas na NATO de Estados vizinhos da Rússia. Se essa não é, aliás, uma possível saída, ou se esse até nem é o grande objetivo inicial, ou um dos objetivos que poderia estar na cabeça de Putin no início desta guerra. E lançava esta pergunta ao Zé. Eu acho que, no que diz respeito, por exemplo, à Finlândia e à Suécia, Putin, quando começou todo este barulho, não fazia ideia que os finlandeses pensassem, imaginassem que podiam entrar na NATO. Quer dizer, quem conhece os finlandeses, a história entre a Finlândia e a Rússia, a Finlândia fez parte da Rússia durante alguns séculos, quer dizer, diria, é impossível. Quer dizer, antes desta crise, dizer, nós queremos entrar na NATO. Só se estivéssemos numa sauna bem regada, como se costuma dizer, e mesmo assim seria uma anedota finlandesa. Quer dizer, não entra na cabeça de ninguém. Ou seja, uma das consequências de tudo isto, cá está, porque há numerosas, é que Vladimir Putin conseguiu fazer com as próprias mãos aquilo que mais ninguém conseguiu contra a Rússia. E eu ainda estou por saber, por conhecer, quais são as consequências positivas de tudo isto para a Rússia. Não encontro. Agora, negativas, elas são já enormes. Porque, digamos, a Rússia vai sair deste conflito muito mais isolada em relação ao chamado Ocidente. E, nesse sentido, é uma, digamos, é uma das consequências negativas. A outra, Putin veio dar razão aos países do chamado leste da Europa. Quer dizer, eu, e certamente que o feio na Europa ouvia os chatos dos polacos, dos estónios, dos lituanos, dos letãos. Vocês tinham cuidado com a Rússia, não sei quanto, e depois havia quase todo o resto do outro lado da Europa. Não, vocês são paranoicos, a Rússia já não é o que era, e não, isso é impossível, vocês tenham calma, calminha, e pronto, e andamos nisto até que se viu que aqueles desgraçados que fazem fronteira com a Rússia têm razão, porque conhecem os russos. Quer dizer, eu quando falo russos, falo em regime e tudo isso. Daí que eu considero que aqui há uma forte culpa tanto da União Europeia como dos Estados Unidos no trabalho com a Rússia depois da queda da União Soviética. Nós não soubemos ter uma política. Bem, em relação à União Europeia já não peço uma política única, porque mesmo agora nós sabemos que há gatos que estão dentro do saco e andam ao barulho. Embora digam, nós temos unanimidade, mas sabemos que é por um fio. O Orbán a qualquer momento pode acabar com essa unanimidade, por exemplo. E por isso nós nunca tivemos uma política bem definida em termos políticos, económicos, energéticos. Nós cometemos erros de palmatória no setor energético, gritantes, eu diria mesmo. Eu lembro-me que foi da crise do gás em 2009, quando houve problemas entre a Rússia e a Ucrânia, falou-se em alta voz: é preciso diversificar as fontes de fornecimento. Construam ou acabem de construir um gasoduto que ligue Espanha à França.
e ligo toda a União Europeia. Quer dizer, toda a gente falou, mas depois não fizeram nada. Pelo contrário, construíram o Nord Stream. Ou seja, eu entendo perfeitamente que do ponto de vista meramente económico, as empresas alemãs queiram isto, porque é gás barato, etc. Só que nós não podemos pensar só, digamos, com dinheiro, em termos de dinheiro e lucro. Nós agora estamos a pagar uma fatura terrível. É que, reparem uma coisa, eu não defendo o isolamento da Rússia em termos económicos. Ou seja, por exemplo, proibir completamente a compra de gás e petróleo russo. Neste momento, isso deve estar em cima da mesa porque estamos em guerra. Mas numa situação normal, se as coisas se encaminharem para, mais tarde ou mais cedo, vão para um acordo de paz e tudo isso, nós vamos comprar petróleo e gás russo, mas noutras condições. Nós temos que chegar à mesa e dizer: filhinhos, a chantagem política acabou. Não venham cá com coisas, porque se vocês não nos venderem a nós vamos comprar ao outro lado. E aí a Rússia, ou melhor, Putin ou a quem o suceder, terá uma situação muito complicada no relacionamento com o chamado Ocidente. E isto noutros setores também. Porque se tivesse havido essa tal política mais coordenada, e mesmo também em relação à Ucrânia, a Europa fechou os olhos à pilhagem que se fez na Rússia e na Ucrânia pelos chamados oligarcas. Aquilo até parecia, como se costuma dizer, um banquete em tempo de peste. Era uma maravilha. Toda a gente ganhava dinheiro, nomeadamente grandes empresas europeias e dos Estados Unidos também. Por isso, deixa andar. Isto está a jogar a nosso favor. Mas não imaginaram que se existiu ontem e existe hoje em política, existe amanhã em política e depois da manhã. E então, isto que é que levou? Levou o Putin a tentar esticar a corda a ver até onde podia ir. E começou 2008, na Geórgia. A Europa e os Estados Unidos engoliram. Crimeia, engoliram. Donbass, engoliram. E pronto. E ele podia continuar com sonhos cada vez maiores, como aqueles que ele apresenta no ultimato ao Ocidente. E, por exemplo, tendo também conseguido controlar a Bielorrússia. A Bielorrússia é um quintal da Rússia. Aquele paranoico e doente mental que lá está à frente, o senhor Lukashenko, se Putin for à vida, ele vai logo a seguir. Não sei se vai à vida, se não lhe fazem a folha, mas isso aí agora não é importante. Ou seja, neste sentido, por exemplo, a Europa andou também e os Estados Unidos como que a brincarem ao gato e rato com a Bielorrússia, porque Lukashenko ora se virava para a Europa e ganhava os tostões, ora virava as costas à Europa e virava-se para a Rússia e ia ganhando mais os tostões. E andou nisto até que à sexta à sexta eleição presidencial, teve uma multidão tão grande na rua que viu o poder a fugir-lhe das mãos. E aí teve-se que entregar ao único que lhe garantia o poder, que era Putin. E Putin como que, na realidade, absorveu a Bielorrússia.
E nós agora, além de, claro, o principal enfoque deve ser concentrarmos-nos num cessar-fogo e numa saída para o conflito na Ucrânia, que é muito difícil. Eu não estou a ver qual é que vai ser a solução para que todos fiquem mais ou menos calmos e não andem à pancada durante 5 anos. Se conseguirem manter essa paz durante 5 anos, já é uma grande coisa. Nós também temos que pensar depois como é que nós vamos redefinir as nossas relações com a Rússia. E aqui podem dizer, criticar-me, mas eu digo, nós, mesmo saindo, pondo a Rússia, mesmo a Rússia entrando em fortes problemas internos, nós não devemos humilhar a Rússia como fizemos no fim da Guerra Fria. Isso aí é contribuir para que governos semelhantes ao de Putin apareçam periodicamente. Nós temos sim é que criar, digamos, caminhos para trazer a Rússia para a Europa. Porque a Rússia, efetivamente, tem algo de asiático, mas muito pouco. A Rússia, digamos, tem muito de bizantino, por exemplo, que é um pouco diferente de quando nós pensamos no asiático. Por exemplo, é uma coisa muito interessante, mas quando se vai a Vladivostok, nós lá encontramos europeus, quer dizer, não encontramos pessoas, não é só pelo tipo da cara, o tipo de pensar e tudo isso. E eu acho que isto nós nunca devemos perder de vista. É trazer a Rússia para o nosso lado. É complicado, principalmente porque metem, eu não diria minhocas, diria vermes na cabeça das pessoas diariamente, de que a Rússia é um povo eleito, de que a Rússia pode fazer e acontecer e que nós podemos reduzir a cinzas as cidades americanas e europeias e etc. por aí fora. Mas houve um período, período esse foi até o segundo mandato de Putin, em que a aproximação entre a Rússia e a Europa estava a acontecer. E a nível pessoal, por exemplo, a União Europeia esteve muito perto de assinar com a Rússia um acordo que era de livre circulação, que eu saudei naquela altura. Ele iria ser assinado em 2014, não foi por causa da Crimeia. Porque seria muito importante que as pessoas venham ao chamado Ocidente e nós vamos à Rússia para tentar compreender aquela gente e ver que, no fundo, nós temos muito em comum, embora, claro, haja um grande número de pessoas que pense que o mundo ainda gira à volta da Rússia, o que não é verdade. Muito obrigado. Raquel, na sequência de muito do que temos estado aqui a falar, há aqui 2 pontos que me parecem relativamente evidentes como importantes para a discussão. Por um lado, a questão do acordo ou potencial acordo de paz, e depois o futuro do relacionamento, e até pensando numa lógica europeia de relacionamento com a Rússia. Isso no início desta invasão. Se calhar alguns pensavam que iríamos assistir a uma entrada triunfal em Kiev, aclamada por bandeirinhas, como em tempos, aliás, tinha pensado em relação a Praga e as coisas não sucederam. Esta circunstância que atualmente vivemos, de facto, põe-nos dificuldades em relação àquilo que é o necessário, se calhar para todos, acordo de paz, mas muito possível, muito difícil de se concretizar.
Mas, passado esse passo, eu gostaria de ouvir sobre isso. Há uma segunda fase que é o do relacionamento que se vai ter com a Rússia. E pensando no lado europeu, por exemplo, como é que vai ser possível a concertação de posições, por exemplo, com a inclusão do Sr. Orbán, que tem eleições, salvo erro, no próximo fim de semana, e que aí também ganhará uma liberdade diferente, possivelmente, se bem que ele não tem muitos problemas com eleições, mas ganhará uma liberdade diferente para fazer uma intervenção. E, no fundo, o que é que podemos pensar um bocadinho em relação àquilo que seja a posição europeia relativamente à Rússia, se depois disto voltaremos a uma lógica de entrega atlântica, por assim dizer, ou se vai haver um papel para a Europa no meio deste novo mundo que se cria a partir desta intervenção. Bem, são tudo perguntas fáceis, Diogo, são fáceis de responder e que se resolvem aqui em 2 minutos. Mas olha, antes de ir a elas, eu queria só acrescentar aqui àquilo que o Zé trouxe, ou seja, estes 2 países como a Suécia e a Finlândia e a mudança das suas opiniões públicas face a tudo isto que está a acontecer, eu acho que é um excelente barómetro. Eu geralmente tenho, nestas matérias mais difíceis, 2 barómetros, um é um país, outro é uma instituição, mas que, se essas não o passo, de facto, há aqui uma ruptura, uma mudança muito grande. Uma delas é a Suíça, e a Suíça entrou neste barco das sanções, e isto faz-nos logo pensar a Suíça, é verdade. E depois a segunda é a FIFA, ou seja, a FIFA mexer-se e fazer qualquer coisa no sentido de, perante este conflito, a decisão de não ter as seleções russas em participação é uma tomada de posição, como é a própria UEFA, que aliás, sempre com aquele olho clínico, tinha este ano a final da Liga dos Campeões, justamente no estádio do Zenit, em São Petersburgo, porque também a Gazprom já não é, um dos principais patrocinadores da Liga dos Campeões, e isto também vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Zé estava a dizer, que é... Agora, em relação à FIFA, a Polónia deu ali um empurrão, e o capitão da Polónia também deu um empurrão, porque a primeira medida era de... Exatamente. Não, exatamente, a primeira reação foi, e tal, pois, Exatamente. Como é costume. É verdade, é o costume. Como é costume, mas o que é interessante é que a Polónia manifestou-se, aliás, o Lewandowski disse logo que não jogava. Quer dizer, a Polónia não tem o Lewandowski, cai o Carmo e a Trindade. Portanto, eu acho que foi, por ser que há pouco, eu penso que é tão interessante nós vermos que isto não foi só a nível dos países ou dos seus governos, também foi a nível das suas economias e das pessoas, sejam elas jogadores de futebol que têm milhões de seguidores, sejam eles pessoas que recebem refugiados em casa. Por isso é que eu acho que há aqui, de facto, uma mudança que é uma mudança importante. Agora, eu também concordo com o Zé quando nós temos que saber distinguir, isso é talvez difícil neste contexto, porque o regime de Putin também não torna esta distinção fácil, face ao controle dos mídias, face à censura, face a todo esse blackout que tem sido feito, temos que saber distinguir o que é a liderança de Putin e as pessoas à sua volta e o que é o povo russo ou o que é a alma russa. Para mim, quando me dizem ou quando alguém diz qualquer coisa como os russos não são verdadeiramente europeus, o exemplo que dou sempre de contraponto é este. O que seria da minha vida se eu não tivesse Dostoiévski ou Tolstói? Ou seja... Raquel, se me permites, tens toda a razão, só que agora estamos com um problema, que é como é que se vai traduzir a guerra e paz, que não se pode dizer guerra e russo, exato. só se pode dizer operação especial e paz. Coitado do Tolstói, mas nesse sentido, quer dizer, em termos literários, musicais, etc. Musicais, culturais, exato. Esta Rússia faz parte da Europa e é preciso ter isso em consideração. E, portanto, da mesma maneira que, olha, eu lembro-me no Twitter, houve logo alguém com imensa graça que disse: oh meu Deus, então agora o Sun Tzu afinal não escreveu a arte da guerra, mas a arte das operações militares especiais, um bocadinho também a brincar com isso, mas ia ao encontro desse, porque também temos de ter às vezes um bocadinho de sentido de humor, senão
as coisas são muito mais difíceis. Mas essa questão essa Rússia é a Rússia que nós temos que saber preservar com muita arte e muita habilidade. Os tempos vão ser muito difíceis e indo aqui um bocadinho ao encontro das duas perguntas que o Diogo colocou, a questão do acordo de paz. Eu aqui, olha, não só estou cética, como também tenho muita dificuldade em conseguir perceber como é que, depois estamos no dia 33 da guerra, como é que no dia 33 nós conseguimos convencer os ucranianos a abdicarem ou de parte do seu território ou de aspectos fundamentais que têm a ver com a sua neutralidade ou não, a sua desmilitarização ou não, que é outra dimensão do tema, e sobretudo, que garantias é que nós podemos dar a este povo de que, a partir desse momento, e assumindo que seria possível chegar a esta conversa, quem é que vai assumir, quem é que assume, quem é que garante a segurança, a defesa da Ucrânia, porque, continuando o mesmo regime no Kremlin, nós não podemos de todo confiar na palavra que é dada e nos acordos que são assinados. Aliás, houve aqui alguns deles que voaram pela janela logo em 2014, e nesse aspecto também concordo muito com aquilo que o Zé disse, ou seja, houve aqui, nós agora olhamos para trás e vemos como houve aqui um teste que foi sendo feito, não é? A Abkhazia e Ossétia do Sul em 2008, depois 2014, a Crimeia, Donbass e por aí fora. Portanto, quem é que vai promover essa garantia, mesmo assumindo que a Ucrânia não entra na NATO e não entra na União Europeia? Ou seja, e esse é um problema muito sério, e quanto mais a guerra avança, mais, e eu acho que é compreensível, menos os ucranianos têm vontade de abdicar, seja do que for, para chegar a esse compromisso. E eu não, quer dizer, se antes da guerra nós poderíamos pensar numa solução e ainda assim era difícil, agora eu sinceramente não vejo como é que nós conseguimos encontrar aqui uma solução que permita a Vladimir Putin, entre aspas, salvar a face. Eu sinceramente não consigo ver. As sanções e também a própria economia russa, esta viragem, pode não ser já hoje, pode ser até ao fim do ano, mas o que é facto é que andamos de facto a brincar com o fogo em matéria de energia e sobre esta ilusão de que a energia e a economia é uma coisa, a estratégia, a segurança e a defesa são outras, enfim, uma ilusão muito alemã em alguns dos seus pontos, mas que hoje percebemos de forma clara que só mesmo ilusão, porque na prática a energia é das dimensões de um país mais importantes do ponto de vista de defesa e da sua segurança. Somos todos vulneráveis à falta de energia, à falta de recursos, a um conjunto de fatores. Portanto, eu diria que acordo de paz eu vejo com muita dificuldade, face ao que está a acontecer no terreno, vejo com muita dificuldade. Por outro lado, também diria que as coisas, enfim, não sei se alguma vez deixaram de estar quentes, mas estão a aquecer no Cáucaso, e esse é um ponto aqui relevante, aquilo que o Zé destacou, o conflito latente entre a Arménia e o Azerbaijão e a questão de Nagorno-Karabakh, mas um conjunto de temas ali à volta, e aqui mais uma vez o ponto da Turquia. É só olhar para a história e de facto perceber como é que a Rússia e a Turquia, ou se quisermos, o Império Russo, os Romanov, e o Império Otomano, foram rivais ao longo da sua história, e aliás é uma outra guerra, a Guerra da Crimeia, em meados do século XIX, que aliás começa de forma clara este afastamento da Rússia face ao que poderia ser, entre aspas, o tal Ocidente, ainda numa versão muito europeia, porque os Estados Unidos ainda não estavam aqui de todo presentes. É a questão dos estreitos, ou seja, a saída da Rússia do Mar Negro em relação ao Mar Mediterrâneo, e é sobretudo um aspecto que o Zé já falou,
que é esta herança bizantina. Aliás, o Zé tem um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos em que fala explica muito bem esta ideia da Terceira Roma, ou seja, depois da queda de Constantinopla em 1453, acaba o Império Bizantino, passamos aos otomanos. Este outro lado da Europa assumiu que Roma não voltava à sua cidade original, mas ia direitinha para Moscovo e depois, mais tarde, São Petersburgo e por aí fora e tudo mais. Mas este aspecto é um aspecto muito importante, porque mostra como aqui há, de facto, uma rivalidade que, por mais que as lideranças sejam autoritárias, há também aqui uma vontade de querer regressar a esse momento da história em que quer os otomanos, quer mesmo os Romanov, deram cartas. E aqui já temos vários palcos. A Ásia Central é outro, embora aí a China tenha uma palavra muito forte a dizer em relação à Ásia Central, há muito a acontecer neste terreno. E, portanto, o pior, não sei bem o que dizer aqui, mas um dos aspectos que pode, de facto, alterar a evolução deste conflito é se surgirem outros nas fronteiras. Aliás, a Rússia esteve ainda recentemente no Cazaquistão e, portanto, que possa acontecer e fazer esse desviar das atenções militares russas. Mas a primeira resposta à pergunta, muito honesta, é não sei, eu não consigo ver uma saída airosa, uma saída que seja possível do ponto de vista diplomático face ao que parecem ter sido, mas lá está, também não sabemos, os grandes objetivos de Vladimir Putin, aquele seu discurso de quase 50 minutos, como o Zé dizia, uma aula de história seletiva, foi, eu acho que também não nos ajudou aqui em nada a ir ao encontro dessa resposta. Cenários. Eu, ao dia 33 desta guerra, todos os cenários que eu possa pensar são cenários nos quais a Rússia sai pior deste conflito. Sai pior do ponto de vista económico, sai pior do ponto de vista financeiro. Nem podemos bem dizer aposta, não é? Mas esta dependência dos recursos energéticos e sobretudo para o orçamento federal da própria Federação Russa é uma coisa dramática, e isto também implica o tal compromisso, o tal trade-off com os oligarcas, e isto é um dos grandes falhanços da permanência de Putin no Kremlin, é não ter sido capaz. Eu faço sempre este exercício com os meus alunos, que é o seguinte: digam-me uma marca de qualidade que não seja armamento militar russa que vocês consigam reconhecer. E eles têm imensa dificuldade em fazer este exercício. A China, que partia, aliás, tinha um ponto de partida muito pior, hoje em dia já tem marcas que nós conseguimos reconhecer com qualidade. A Huawei, por exemplo. Mas também está a fazer o seu caminho. E este falhanço económico é algo dramático para a Rússia e, sobretudo, para o povo russo, que tem sofrido e muito as consequências desta oligarquia. E, portanto, todos os meus cenários, sinceramente, são cenários nos quais me parece que esta Rússia sai pior. Os povos, os países à sua volta, eu penso, há países que pensam, ainda bem que nós aderimos à NATO, belo momento, bela ideia que nós tivemos naquele dia, e ainda bem que fomos aceitos. E depois também outros que gostariam de estar, não estando, mas poderíamos talvez encontrar aqui parcerias intermédias, aspectos de cooperação que não passem pela adesão formal. E depois temos também uma reação, e esse é para mim o espantoso, uma reação coordenada. Um dos aspectos desta administração Biden que eu penso que não tem tido o devido destaque é a liderança dos Estados Unidos, permitindo também que os outros líderes, em particular a Alemanha e a França, que também tem umas eleições importantes agora em abril, tomem a dianteira, seja às vezes no anúncio de determinadas medidas, seja mesmo na sua relação como um todo. E esse é um dos aspectos, a meu ver, mais interessantes. Agora, para lançar a confusão de forma total, tudo isto
também pode alterar no final deste ano se os democratas, e em particular a administração Biden, levarem, em bom português, uma tareia nas eleições intercalares que vamos ter também nos Estados Unidos, e possamos ter aquele partido que a mim me custa muito dizer republicano, porque me parece que é a divergência total dos valores do Partido Republicano, um partido mais trumpista, com maior presença no Congresso. É verdade que o presidente Trump foi capaz de identificar e manter esta linha do ponto de vista da estratégia, mas do ponto de vista prático e operacional, sinceramente, tendo em conta os comentários, tendo em conta outras coisas até bastante mais complexas que metem a cibersegurança e a ciberdefesa, que eu penso que seria difícil, até para os europeus, articularem a sua estratégia, porque uma das coisas que esta crise, que esta guerra tem mostrado é a importância das instituições, seja a NATO, seja a própria União Europeia. E, se eu bem me recordo, o presidente Trump não era grande fã, quer de uma, quer de outra, do ponto de vista, se isso implicasse, evidentemente, muitos sacrifícios aos Estados Unidos. Portanto, está muito em jogo para quem estuda e trabalha as relações internacionais. Vai ser um ano sem descanso. Muito obrigado, Raquel. Eu tenho uma pergunta final para os Gemilhados, para o nosso convidado, salientar que conseguimos estar aqui a conversar e a Raquel, pelo menos de uma forma direta, não referiu nem gregos nem romanos, e portanto... Estou-me a controlar, tenho recebido uns avisos e não falei em Tucídides uma única vez. Portanto, exatamente. Portanto, a coisa, tudo vai sempre no bom caminho, mas eu tinha aqui uma pergunta, devemos fazer aqui uma seleção de alguém que nos está a ouvir, o Vasco Claus, que pergunta para os Gemilhados como é que fica o Estatuto de Kaliningrado, e se por acaso a Geórgia não podia aproveitar a deslocação de tropas russas na Ucrânia para recuperar a Ossétia e a Abcásia. Eu tenho uma pergunta pessoal para lhe fazer, para fazer ao Zé, que é a seguinte: todos nós agora tropeçamos, no bom sentido, na breve história da Rússia em diferentes locais, vamos vendo os livros desaparecerem. Eu quase que tinha vontade de pedir assim umas ideias sobre uma pré-publicação do próximo capítulo em relação àquilo que será a história da Rússia nos próximos tempos. Olha, não acreditem em alguns, principalmente do partido da Carrinha, que me acusou de estar a ganhar dinheiro com a guerra e com este livro, porque até parece que foi o José Milhazes que primeiro escreveu o livro e depois disse ao Putin: olha, agora podes começar a guerra. Quer dizer, como todos nós sabemos, um livro não se escreve do dia para a noite, e foi, eu não quero dizer feliz coincidência, porque não é infeliz. Para mim é infeliz porque, diabo, o dinheiro, se eu preferia a paz do que todo o dinheiro deste mundo. Agora, essas questões da questão de Kaliningrado, e não é só, porque depois depende de como as coisas forem correndo. O enfraquecimento da Rússia pode levar à desintegração da própria Rússia. E nesse sentido, Putin é o coveiro da própria Rússia como a conhecemos. Porque se o poder central em Moscovo enfraquece, os vários separatismos podem vir ao de cima outra vez. Ou seja, se uns têm direito a serem, digamos, independentes, ou a fazerem referêndumos sobre a independência, como foi o caso da Crimeia ou do Donbass, porque é que nós, habitantes da Chechênia ou de outro lugar qualquer,
não temos esse direito? Isto é uma pergunta que se coloca. E os problemas dentro da Rússia, nesse sentido, podem vir ao de cima. E então aí vamos ter uma grande tragédia em termos internacionais. Porque a Rússia tem cerca, um pouco mais de 160 povos diferentes. E há povos cujo, digamos, bichinho da autonomia e da independência está vivo. Por exemplo, o caso dos tártaros do Volga, que é uma grande área no coração da Rússia, toda cercada pela Rússia, mas onde um espírito digamos, de uma grande autonomia até independência pode surgir. Eu estou a dar um exemplo, porque outros exemplos podem acontecer dependendo de como a situação se vá desenvolver. Claro que eu diria que isto é um cenário indesejável para toda a gente, porque as consequências podem ser catastróficas. É porque depois não é só Kaliningrado. E a parte, 1/3 da Finlândia que foi roubada no início da Segunda Guerra Mundial. E uma parte da Estónia que foi roubada também no pacto Molotov-Ribbentrop. Quer dizer, ou seja, todos os vizinhos da Rússia, sem exceção, têm pretensões territoriais. O Japão, a China não abre a boca, mas tem os mapas bem guardados. E há mapas da China, onde a China vai até ao Polo Norte, até ao famoso corredor no Ártico Marítimo. Quer dizer, e nós temos que, já para não falar, por exemplo, da Turquia, que também tem uma série de povos turcomanos, por exemplo, os tártaros de que já falei, e depois também na Ásia Central e por ali fora. Ou seja, seria um palco absolutamente tenebroso e de uma confusão, isto num país que tem armas nucleares e que nós hoje estamos a ver o que é que isso significa. Se Putin não tivesse armas nucleares, ninguém se preocupava com ele. Agora, ele tem armas nucleares. E aquele país vai continuar a ter uma grande quantidade de armas nucleares. E isso aqui é o grande risco. E além das armas nucleares, tem centrais nucleares e etc. Ou seja, nós estamos perante um cenário, e eu não vejo cenários otimistas. Eu sou um pessimista por natureza. Não... Mas, neste caso, eu sou pessimista a dobrar. Porque não consigo encontrar, digamos, a solução para esta guerra. Sem que alguém tenha que perder e ficar com a derrota entalada na garganta. E dentro de uns anos tentar desentalar outra vez a garganta. Daí que eu acho que o regime do Putin sofreu um golpe, se não mortal, extremamente forte e que pode levar ao seu fim. Mas isto não significa que depois de Putin venham pessoas normais, políticos normais. Podem vir ou nacionalistas pior que Putin, ou os tais chamados liberais, que partiram tanta louça e tanta mobília na Rússia que levaram Putin ao poder. Daí que, como diria, e aqui eu vou fazer a vontade à Raquel. Raquel, há um grande filósofo português chamado João Pinto, que dizia... Prognósticos só no fim do jogo. Ora, exatamente. Está tudo dito. Eu acho que essa frase devia ser gravada na catedral em letras muito grandes, porque é uma máxima filosófica que neste momento resume toda a situação.
E tu agora acabaste de ir ao coração do Diogo Feio, portista, confesso que está derretido ainda mais com este debate. Muito bem, eu acho que temos um fim em grande, eu diria em enorme mesmo. Queria agradecer muito à Raquel, queria agradecer de uma forma muito clara também ao Zé pela participação nesta conversa. Nós aqui não temos que fechar por causa de compromissos publicitários, como noutros sítios por onde vão passando, mas aqui tem que se fechar também desde logo, pela limitação que as redes sociais têm em relação à capacidade de nos ouvirmos, mas dizer que esta conversa, então, com este fim, trouxe uma grande vontade de outras poderem suceder. Esperemos que em tempos mais otimistas em relação àquilo que será o futuro da Europa e o futuro do mundo, e dizer-vos que não é na TSF, mas não é em direto de Moscou, é em direto de Lisboa para as redes sociais que me despeço, agradecendo muito. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigada. Senhores.